terceiro trimestre de 2025. Aqui, lição 9, uma igreja que se arrisca. Texto áureo. Vamos ler junto o texto áureo? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Esse versículo se encontra em Atos, capítulo 7, versículo 55. E eu quero aqui também ler com os irmãos a leitura diária. Vamos ver, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Vou pedir para cada irmão ler um. Os irmãos conseguem enxergar? Eu vou aumentar um pouco. Quem pode ler o número 1 para mim? Mateus 10, 16. Vivendo em um mundo hostil. Prestem atenção. Eu os envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e inocentes como as pombas. Muito obrigada, irmã Adriana. A leitura número 2. Nada a temer na pregação do Evangelho. Obrigada, irmão Eric. Leitura número 3, capacitados com sabedoria para o confronto. Se encontra em Atos, capítulo 6, verso 10. Obrigada, irmã Fátima. Leitura número 4, caluniados e difamados pelos opositores, que se encontra em Atos, capítulo 6, verso 11 ao 13. Atos, capítulo 6, versículo 11 ao 13. Leitura número 5, fiel até a morte nas perseguições contra a fé, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Metereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, darei-te a coroa da vida. Obrigada, irmã Beth. Leitura número 6, que se encontra em Atos, capítulo 7, verso 60. Morrendo e perdoando pela fé. Então, de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não nos imputes esse pecado, e tende de juízo a todos. Obrigada, irmã Wanda. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, capítulo 6,
do verso 8 ao 15, e a próxima leitura está em Atos capítulo 7, versos 58 ao 60. Primeiro vamos ler Atos capítulo 6, do 8 ao 15. Nós vamos fazer como de costume, eu leio um, os irmãos leem o próximo, amém? E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamavam os pés, e os filisteus, e dos gentios, que eram e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, os que estavam sentados fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Amém. A próxima leitura, Atos capítulo 7, versos 54 ao 60. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas eles são cheios do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, e viram a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam em grande voz, taparam os ouvidos e arrependeram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, e em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, irmãos? Aqui, Estevão aparece em Atos 6 como um dos 7 escolhidos para o serviço às mesas. E isso aqui foi bem explicado na lição de domingo passado pelo pastor Elmer, né? E então nós não vamos entrar muito neste assunto. Mas o texto deixa claro que ele não se limitava a uma função administrativa. Ele era cheio de fé e de poder e operava prodígios e sinais e testemunhava com autoridade espiritual. Seu ministério e seu martírio representam a essência de uma igreja ousada, movida pelo Espírito, comprometida com a verdade e disposta a enfrentar a oposição sem recuar. Vamos para a introdução? Gostaria de pedir para a irmã Adriana ler a introdução para mim, por favor. Na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcaram um momento decisivo na história da igreja cristã. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, um cumprimento da palavra de Jesus, que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Marca o início daquilo que foi anunciado em Atos capítulo 1, versículo 8. Obrigada, irmã Adriana.
Quero ler aqui com os irmãos. Nesta lição, nós estudaremos a vida e o testemunho de Estevão, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Ele enfrentou oposição, falsas acusações e, por fim, o martírio, mas permaneceu firme na fé e na defesa do Evangelho. Sua história nos ensina que a igreja, ao cumprir sua missão, inevitavelmente enfrentará perseguições e desafios. No entanto, assim como Estevão contemplou a glória de Deus, mesmo em meio à adversidade, somos chamados a confiar plenamente no Senhor e a perseverar até o fim. Que esta lição fortaleça a nossa fé e nos inspire a ser testemunhas fiéis de Cristo, independentemente das circunstâncias. A palavra-chave de hoje é martírio. Eu tinha colocado a imagem aqui, mas acho que a internet não está boa, né? O mar estava balançando assim, estava tão bonito, mas deu ruim. Hoje não deu. Ah lá, acho que a minha internet não está funcionando, mas amém, tá bom. O importante é a palavra-chave. Vamos lá. Conceito bíblico de martírio. No uso bíblico, o martírio é mais que morrer fisicamente por Cristo. É viver e morrer. Parece até contraditório, né? Mas o martírio, no conceito bíblico, é viver e morrer. E a plenitude do Espírito. O martírio não é o fruto de coragem natural, mas da ação do Espírito. Então não é porque nós temos coragem de morrer, de dar nossa vida, que a gente vai pregar os outros, não. Não é de coragem natural do ser humano, mas é da ação do Espírito Santo na vida de um cristão. E a referência bíblica dessa questão está em Atos capítulo 6, verso 8 ao 10, depois 7 e 55. Sinais e prodígios. Estevão era instrumento de milagres. E o martírio não anula o ministério, mas o coroa. E avanço do Evangelho. O sangue dos mártires é semente de novos crentes. E aplicação para a lição de uma igreja que se arrisca. Eu quero entrar um pouco nessa questão. Hoje, embora no Brasil e no Japão, raramente enfrentamos morte por Cristo. Mas o princípio, ele permanece, né? Eu ouvi dizer que antigamente, bem antigamente, na época dos samurais, os cristãos eram perseguidos e mortos. Hoje não, né? Hoje mudou. Então aqui no Japão, fora aquela questão que aconteceu com o Abe-san, né? Que aquele rapaz matou ele lá por causa de religião, nós podemos ter liberdade de pregar o Evangelho, cultuar, abrir igreja. Então no Japão não acontece isso, mas o princípio ele permanece. E que princípio é esse? Renunciar à segurança, o conforto e a reputação para proclamar o Evangelho. Amanhã devemos preparar a igreja para que, se necessário, enfrente perseguição com fidelidade e sempre viver como testemunha é ser mártir em vida, suportando afrontas, rejeição e perdas por amor a Cristo. E a conclusão inspiradora: o martírio não é um acidente, mas parte da vocação da igreja que se arrisca. No livro de Atos, não foi o fim da obra, mas o estopim para a sua expansão. O mártir é aquele que vive para Cristo e, se necessário, morre por Ele, confiando que, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva, não foi o fim, né? Mas sim, foi daí em diante que a igreja foi dispersa e o Evangelho foi ali anunciado de uma forma mais ampla em outras cidades. E aqui o primeiro tópico, número 1, eu quero pedir para o meu esposo, o irmão Cleverson, ler, por favor. Na igreja
aprendendo como Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar as perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposto a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. O paradigma do cristão firme. Os irmãos podem me acompanhar aqui. Em Atos, capítulo 6 e 7, Estevão se torna um exemplo de que a fé cristã é inegociável. Aqui nós estamos falando sobre aprender com o Estevão, né? Ele não apenas acreditava, mas compreendia o que cria e sabia articular sua defesa. E isso aqui é muito importante, irmãos, porque essa questão aqui é apologética, né? Defesa da fé. Quando nós formos questionados, nós temos que saber responder, né? Sobre a salvação, sobre o céu, o inferno, o batismo e todas essas questões. Então, todo cristão, ele precisa ter o conhecimento da palavra para que tenha o que responder e responder bem, né? De uma forma que quem lhe indagar possa compreender a palavra. Então, o texto destaca que ele era cheio de fé e de poder, algo que une confiança inabalável e capacitação sobrenatural pelo Espírito Santo. Ele não era só um bom orador, como também ele era cheio de fé e de poder. Muitas vezes nós podemos até ter uma boa resposta, sabermos responder todas as questões, sermos muito inteligentes, mas o que Estevão tinha de diferencial na vida dele é que ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé e de poder. Então, isso fez a diferença na vida de Estevão, né? E é algo que une confiança inabalável e capacitação sobrenatural pelo Espírito Santo. A base teológica, a fé contestada é uma realidade inevitável. Tem as referências bíblicas aqui, se os irmãos quiserem anotar, depois os irmãos estejam lendo, tá? Aplicação pentecostal. O batismo com o Espírito Santo não nos exime de oposições, mas nos fortalece para enfrentá-las com ousadia e graça. E o princípio ministerial. A defesa da fé não é apenas responsabilidade de apologistas, mas de todo crente maduro. Tem a referência aqui a 1 Pedro, capítulo 3 e 15. Eu acredito que eu quero ler esse 1 Pedro com os irmãos. Vamos abrir, irmãos, 1 Pedro. Capítulo 3, verso 15. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm.
A minha é NVI, por isso que ela está numa linguagem diferente, tá? Nova tradução, linguagem de hoje. NTLH, perdão, tá? Aqui. Estevão nos mostra que a coragem cristã não nasce da ausência de perigo, mas da convicção de que a verdade vale mais que a própria vida. Referência bíblica, Filipenses 1:21. A fé sob ataque. Eu vou pedir por irmão Martim ler para mim, por favor. Obrigada, irmão Martim. O contexto da oposição. Aqui nós lemos, que Estevão ele foi ali perseguido por causa de ciúmes e inveja, dos religiosos. E nós vamos falar um pouco do contexto da oposição. A motivação da oposição. Por que eles perseguiram esse homem de Deus? Por causa da inveja e resistência ao evangelho de poder. A referência bíblica está em Atos, capítulo 6, verso 8. Princípio histórico: uma igreja viva atrai pessoas para Cristo e, por consequência, provoca a reação daqueles que perdem influência religiosa. A questão aqui, irmãos, não era a inveja do Estevão em si, mas daquilo que estava acontecendo por meio do poder da palavra, do evangelho. Como havia muitos sinais e prodígios, as sinagogas dos religiosos estavam ficando vazias. O povo, opa, tem milagre ali, eu vou para lá, Então, esse foi o motivo da inveja e da raiva que eles sentiram ali e da perseguição. Aplicação para a igreja. A perseguição nem sempre vem de fora. Muitas vezes ela nasce dentro do ambiente religioso formal. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Gostaria de pedir para a irmã Fátima ler o número 3 do primeiro tópico. A disputa com Estevão.
Obrigada, irmã Fátima. Dimensão apologética. Estevão não apenas resistia, mas argumentava com sabedoria divina, referência bíblica Atos capítulo 6, verso 10, cumprindo a promessa de Jesus em Lucas capítulo 21, verso 15, que diz assim: vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir. A cosmovisão e confronto, o embate não era apenas sobre interpretação da lei, mas sobre a identidade de Jesus como Messias e sobre a autoridade da nova aliança. Então eles queriam a qualquer custo fazer com que Estevão, ele ali naquela hora do embate, ele falasse alguma coisa contrária que favorecesse a lei. Então Estevão, com muita sabedoria e cheio do Espírito Santo, ele confrontava, ele falava conforme a Bíblia, a palavra de Deus, usando ali o Antigo Testamento, e não se deixou levar por aquilo que os religiosos queriam que acontecesse, que ele ali voltasse ou partisse para o grupo deles, né? Então Estevão não deixou se levar nesse embate. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Até mesmo Jesus passou por esse tipo de acusações. João, a referência bíblica está em João, capítulo 7, verso 12. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Eu creio que os irmãos já leram aqui esse versículo, já foi falado aqui algumas vezes no púlpito. A referência bíblica está em Mateus, capítulo 28, 13. Então, aqui, o apóstolo Paulo também, ele foi acusado de pregar contra os decretos de César. E a referência bíblica está em Atos, capítulo 17, verso 7. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Então nós vemos, irmãos, que esse tipo de acusações que Estevão passou não foi uma surpresa quando aconteceu com ele, porque isso já havia acontecido com Jesus, com o apóstolo Paulo, com os profetas antigos também no Antigo Testamento. E hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer alguma dessas narrativas? Aqui é uma pergunta para a nossa reflexão. Quero entrar um pouco aqui nessa questão sobre as falsas narrativas. Hoje, as falsas narrativas continuam. Acusam a igreja de intolerância quando ela prega santidade, afirmam que milagres e dons cessaram para desacreditar o mover do Espírito, distorcem a mensagem de prosperidade bíblica, reduzindo-a à ganância material. E a aplicação: uma igreja que se arrisca não teme ser mal interpretada, mas vive de modo que a sua integridade desmintam as narrativas falsas. Aqui a referência bíblica está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12. Cristologia, a doutrina de Cristo. Seguir Cristo implica participar de seus sofrimentos. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo concede poder e sabedoria para enfrentar a contestação da fé. Então, é o Espírito Santo, irmãos, que vai nos conceder poder e sabedoria. Nós nunca vamos vencer um embate ou ali alguma questão na parte da fala com as nossas próprias razões, os nossos conceitos. Nós temos que entender que o Espírito Santo vai nos conceder o poder e a sabedoria para nós enfrentar a contestação da fé.
eclesiologia, a doutrina da igreja. A igreja verdadeira é marcada por ataques, mas também por testemunho firme diante deles. Missiologia. O enfrentamento apologético deve estar sempre aliado à proclamação do Evangelho com amor. E a conclusão ampliada do tópico 1, a experiência de Estevão revela que a fé viva é fé contestada. Não se trata de buscar perseguição, não é nós que vamos atrás dos outros querer bater boca com os outros, ou fazer aqueles embates de palavras, não é isso, mas de viver com tal compromisso com Cristo que o mundo não possa ignorar. Em tempos de oposição, a igreja deve ser como Estevão, cheia de fé, cheia do Espírito e inabalável na verdade, pronta para responder, refutar e, se necessário, sofrer por amor ao Evangelho. Tem casos, irmãos, que o silêncio é a melhor resposta, né? Depende do embate do que estão falando, tem casos ali que o silêncio é a melhor resposta. E é assim, aí, nos nossos dias de hoje nós também vamos enfrentar oposição, perseguição, mas nós vamos aqui aprender com Estevão. Sinopse 1, a fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. Vamos lá, tópico número 2. Estevão e a igreja que defende sua fé. Vou pedir para o presbítero Evandro ler o número 1, Deus na história do seu povo, por favor. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja, que faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história. Provar que Jesus é o Cristo, durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José, Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, e mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada Estevão nos ensina, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Obrigada, presbítero Evandro. Estevão, ali diante do Sinédrio, apresenta uma defesa estruturada que percorre toda a história de Israel. Irmãos, essa defesa de Estevão é uma das maiores, que se encontra ali em Atos capítulo 7, do versículo 1 ao 53. Tem 53 versos só nessa defesa em que Estevão apresenta ali diante do Sinédrio. Então, é uma das maiores defesas de um servo do Senhor que nós encontramos na Bíblia, usando a própria narrativa sagrada como prova de que Jesus é o Messias prometido. E a base escriturística, ele menciona Abraão, que é a promessa, José, que é o sofrimento e exaltação, e Moisés, libertador rejeitado inicialmente e depois reconhecido, mostrando tipos e paralelos com Cristo. Perspectiva teológica sobre essa apresentação que ele faz em defesa da fé. A história da salvação é progressiva e cristocêntrica. Cada etapa aponta para a plenitude em Jesus. A referência bíblica está em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 2. E a ênfase pentecostal, Estevão não discursa apoiado apenas na lógica ou na memória, mas é guiado pelo Espírito Santo, cumprindo
o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Então, Estevão ali não faz uma defesa apoiada na memória dele ou na lógica dele, mas sim pelo Espírito Santo. E a aplicação para a igreja que se arrisca, nossa defesa da fé, para nós hoje, para mim, deve estar fundamentada nas Escrituras e conduzida pelo Espírito, de modo que todo argumento culmine na apresentação de Cristo. Então, sempre será apontado para Cristo. A referência bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Aqui, número 2, corações endurecidos. Pedir para a irmã Beth, por favor, ler para nós. Obrigada, irmã Beth. Quero entrar nessa questão de corações endurecidos. No clímax de seu discurso, Estevão, ele declara: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, que está ali em Atos capítulo 7, verso 51. Vamos para a exegese dessa narrativa de Estevão. Dura cerviz é a expressão semítica que indica a resistência obstinada à vontade de Deus. Tem referências bíblicas também, que está em Êxodo capítulo 32, verso 9, Deuteronômio 10 e 6. Acho que eu separei aqui, deixa eu só conferir isso. Êxodo 32 e 9. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. E Deuteronômio 10 e 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Incircuncisos de coração e ouvido, que é a metáfora para a impureza interior e surdez espiritual. Resistir ao Espírito Santo, que nós vamos falar, é a atitude de rejeitar não apenas a mensagem, mas o próprio Deus que convence. E a teologia prática, argumentos claros e bíblicos podem ser rejeitados quando o coração está endurecido. A conversão é obra do Espírito e não mero produto de retórica. Aplicação para mim hoje. Uma igreja que defende a fé deve compreender que a persuasão humana é limitada. É necessário depender da ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, como a irmã Beth leu para nós, Deus, ele não vai forçar ninguém. Deus, ele não vai invadir o nosso coração se o nosso coração estiver endurecido. Então, a conversão, ela é obra do Espírito e não mero produto de retórica. Nós temos que entender, irmãos, que é o Espírito Santo quem faz a obra
né? Nós somos apenas o mensageiro. Falamos aquilo que Deus nos pede e deixa que o Espírito Santo faz a obra no coração daqueles que o recebem. Se o coração está duro, aí é o Senhor quem vai tratar com essa pessoa, né? E vamos falar um pouco sobre a coragem de confrontar e permanecer fiel. Estevão não suaviza a verdade para evitar conflito. Sua postura reflete, olha a postura desse homem de Deus que eu quero aprender, né? Integridade profética, dizer o que Deus manda, ainda que custe caro. Disposição para sofrer, não negocia a mensagem para salvar a vida. Fidelidade até o fim, defende o Evangelho mesmo ciente de que suas palavras provocariam fúria mortal. Então, essa é a postura de Estevão. E a aplicação para hoje, para mim, em um mundo relativista, a igreja que se arrisca é a que mantém a verdade bíblica, mesmo que isso signifique perda de privilégios, perseguição ou exclusão social. Isso aqui é sério, porque muitas vezes nós vemos muitos cristãos, até eu, né? Às vezes nós que não queremos ter exclusão social, não queremos perseguição, né? E às vezes negligenciamos em falar a verdade da palavra de Deus, mas isso aqui é algo muito precioso que nós podemos aprender com a vida de Estevão. A igreja que se arrisca é que mantém a verdade bíblica. Nós devemos manter isso. E eu preciso manter isso, a verdade bíblica. Mesmo que isso signifique para mim a perda de privilégio, perseguição ou exclusão social. E a cristologia. Jesus é o centro de toda a defesa da fé. A história de Deus com Israel culmina nele. A pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. A capacidade de responder e defender a fé vem do Espírito Santo. E a eclesiologia, a doutrina da igreja. A igreja não existe para defender sua reputação, mas para defender o Evangelho. Missiologia, a apologética cristã é um ato de amor, pois confronta o erro para conduzir a verdade. E a conclusão para este tema, qual nós estamos pensando juntos. Estevão nos ensina que defender a fé vai além de vencer debates. É proclamar a Cristo com clareza, coragem e convicção, mesmo diante de corações endurecidos. A verdadeira defesa cristã é inseparável da dependência do Espírito Santo, que dá sabedoria para falar e força para permanecer fiel, mesmo que isso nos leve a enfrentar oposição e martírio. Amém? Os irmãos estão entendendo? Sinopse número 2. Estevão defendeu o Evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Aqui, tópico número 3, Estevão e o martírio da igreja. Contemplando a vitória da cruz. Irmã Beth, pode? A irmã Beth já leu, né? Irmã Fátima, por favor, irmã Gai. Contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo, demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Obrigada, irmã Fátima. O olhar fixo no Cristo glorificado. O momento de maior tensão no julgamento de Estevão é também um instante de sua maior revelação.
ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E a exegese e teologia do texto, Filho do Homem, quando ele fala Filho do Homem, é o título messiânico ligado a Daniel, capítulo 7, verso 13 ao 14. Alguma irmã pode abrir para mim, por favor? Daniel, capítulo 7, de 13 ao 14, revelando Jesus como aquele que recebe domínio eterno e vindica o seu povo. E aqui a exegese, quando ele fala em pé à mão direita de Deus, ao contrário das passagens que mostram Cristo assentado, que nós encontramos em Marcos e em Hebreus, aqui ele está em pé, né? Nós temos muitas passagens que está escrito que Cristo está assentado à mão direita de Deus. Aqui, quando Estevão ele fala a sua visão, ele está em pé, indicando acolhimento e honra ao seu servo que está prestes a entrar na glória. E a exegese dos céus abertos é a linguagem profética de comunhão direta e aprovação divina. Alguém encontrou? Daniel, capítulo 7, do verso 13 ao 14. Eu estava olhando para as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas se servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Obrigada, irmã Yomi. Esse versículo que a irmã Yomi leu agora é a exegese e teologia do texto, quando ele fala Filho do Homem, o título messiânico ligado a Daniel, que a irmã leu agora, revelando Jesus como aquele que recebe domínio eterno e vindica o seu povo. O martírio como expressão máxima do amor cristão. Quero pensar com os irmãos sobre essa questão. A última oração de Estevão ecoa diretamente as palavras de Cristo na cruz. Creio que os irmãos lembram quando Jesus ele estava na cruz, ali ele foi pregado e ele estava prestes a morrer. Ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Então, essa oração de Estevão, ela é a mesma oração que Jesus fez ali na cruz. E aspectos espirituais, postura de joelhos, o símbolo de rendição e adoração, mesmo sob ataque. Intercessão pelo agressor, revelação prática do amor ágape, que busca a salvação do ofensor, não a sua destruição. Para nós vermos como que esse homem, ele era cheio de Deus, a ponto de, quando ele está ali sendo apedrejado, irmãos, quando a gente lê que Estevão foi apedrejado, a gente consegue assim imaginar. Mas já pensou se fosse eu ou você? Você já pensou um pouco mais profundo? Se fosse eu aqui e alguém estivesse pegando pedras e atacando em mim, na minha perna, no meu pé, na minha cabeça, até eu morrer? Então, diante dessa situação de extrema dor, eu acho que uma pedrada que eu levasse, eu já morria na hora, porque eu sou bem dolorida, né? Eu fico imaginando, meu Deus, nessa hora, Estevão, ele fez uma intercessão de joelhos, com a postura de joelhos, levando pedrada. Ele intercede pelo agressor, que é a revelação prática do amor ágape. Isso existia dentro dele de uma maneira bem clara, porque se não existisse, ele não teria essa atitude que busca a salvação do ofensor, não a sua destruição.
Então ele ora ali pelo agressor, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Visão escatológica. Quem perdoa na hora da morte entende que a coroa da vida vale mais que a vingança momentânea. Então, perdoar na hora da morte, ali, aquela atitude que Estevão teve, ele entendeu que a coroa da vida vale mais que a vingança momentânea, porque quando nós somos atingidos, isso dói em nós, a nossa natureza adâmica, que é o que? Vingança. Você vai ver, você vai, espera só, vai ver, né? A vingança é um sentimento daqueles que não têm o amor ágape fortalecido em seu coração. Então, aplicação para a igreja. O martírio não é apenas testemunho de coragem, mas também proclamação viva da graça. Uma igreja que se arrisca deve estar disposta não apenas a suportar o ódio, mas a responder com perdão, pois esse é o maior testemunho diante do mundo e o mais difícil de ser refutado. Responder com perdão, irmãos, é o maior desafio que nós temos, né, como ser humano. Mas é o que nós devemos aprender e construir a cada dia, com a ajuda do Espírito Santo, nos fazendo lembrar da sua palavra. E dessa lição, né? Eu estudando, eu falo: Senhor, me ajuda a ser como este homem de Deus foi, né? Estevão, quando você estiver passando por um momento assim, lembre desta palavra, lembre dessa lição, lembre de Estevão, que aconteceu com ele. E o Espírito Santo vai te direcionar a suportar o ódio e responder com perdão. Amém? Sinopse número 3. A fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando um exemplo de perseverança na fé. Quero pensar com os irmãos a respeito disso. A visão de Estevão apoiava a reivindicação de Jesus. Ela imitou os líderes judeus que condenaram Jesus à morte por blasfêmia, por não tolerarem as palavras de Estevão, mataram-no. Nós acabamos de ler ali na leitura em classe. Talvez as pessoas não nos matem por testemunharmos a respeito de Cristo, mas podem deixar claro que não desejam ouvir a verdade e tentar nos calar. Então, talvez as pessoas elas não vão aqui vir nos matar por nós falarmos do amor de Deus ou da palavra do Senhor. Mas as pessoas às vezes deixam bem claro que elas não querem ouvir a verdade e tentam nos calar. Você já viu quando a gente vai evangelizar alguém? Às vezes a gente começa a falar um pouquinho de Jesus, a pessoa já muda de assunto. Não querem ouvir a palavra, né? Não querem ouvir a palavra do Senhor. E contando um testemunho que eu passei esses dias, eu fui buscar meu filho no Coco e trouxe um amiguinho dele junto, um brasileiro, né? E eu coloquei logo, eu falei: vou aproveitar e evangelizar esse jovem, levar para a igreja, né? Um jovem tão novo. E eu coloquei louvor, irmãos. Um menino sacou o foninho do bolso e colocou música mundana e colocou nos 2 ouvidos assim. E eu: Senhor, eu coloquei o louvor para evangelizar ele, ele colocou o fone de ouvido. Como é que eu vou evangelizar esse rapaz? Porque primeiro a gente vai com calma, né? A gente não vai assim, pá, né? Primeiro eu vou com louvor, né, tal. Aí o menino colocou o soninho, sabe como quem já ouviu ali falar alguma coisa de Jesus, mas não quer ouvir? Aí colocou o foninho dele. E o Espírito Santo, como é que eu vou fazer agora? Eu preciso falar do Senhor para esse menino. Aí ficou lá e tá. Irmão, sabe o que ele estava ouvindo? Música mundana? Sofrência, porque a namorada terminou com ele.
Para você ver, as pessoas do mundo, a situação que estão, né? E aí eu olhei para trás e falei, ô menino, então, você tá tudo bem? Comecei a puxar assunto, tava muito cabisbaixo, muito quieto, muito aflito. Comecei a puxar assunto, aí ele tirou o foninho, aí eu aumentava o volume do louvor. Aí ele colocava o foninho, fiz sangue de Cristo, e agora? Aí eu comecei a puxar assunto, menino, então, vamos pro retiro? Convidei para ir pro retiro. Ah, não sei, tia, eu tenho que ver com a minha mãe. Aí falei com a mãe dele, estou esperando a resposta. Irmãos, graças a Deus, ele começou a abrir o coração dele e falar do término da namoradinha, né? Aí eu entrei nessa questão, porque jovem gosta quando a gente entra no mundinho dele, né? Entrei na questão dele e falei, meu filho, fica assim não, Deus tem o melhor para você. Ai, tia, mas eu não quero terminar com ela, tia. Eu falei, calma, meu filho, não é assim não. Eu falei, olha aqui, não coloca o foninho não, eu tenho um louvor para você aqui, ó, especialmente para você. Aí era exatamente o que ele precisava, né? Aí eu coloquei, nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O menino não quase chorou. A palavra começou a entrar. Às vezes as pessoas mostram resistência, mas se a gente com carinho, com amor, vai entrando devagarzinho, pedindo a ação do Espírito Santo, convence, né? E eu virei para ele e falei assim, menino, Jesus te ama. Ele te ama muito. O olho dele ficou cheio de lágrima. Para você ver, as pessoas mostram resistência, mas elas são totalmente vazias e carentes do amor de Jesus. Se eu desistisse na hora que ele colocou o foninho, eu não ia falar para ele quanto Jesus ama ele e colocar aquela canção para ele ouvir, que Jesus está lá na hora da sofrência dele, né? Então, muitas vezes nós, irmãos, também vamos passar por oposições, assim como Estevão passou. Mas nós temos que perseverar, ficar firme e anunciar o Evangelho, custa o que custar, porque as mesmas pessoas que às vezes vão se opor são as que mais precisam de Jesus. Eu creio que o irmão Evandro já passou muito por isso no momento de evangelização. Às vezes é porta na cara. Não tem tempo para ouvir de Jesus, não. Né? São pessoas vazias, nós não podemos desistir. Então, por não tolerarem as palavras de Estevão, mataram. Talvez as pessoas não nos matem por testemunharmos a respeito de Cristo, mas podem deixar claro que não desejam ouvir a verdade e tentar nos calar. Continue honrando a Deus por meio da sua conduta e de suas palavras. Embora muitos possam rebelar-se contra você e sua mensagem, alguns seguirão a Cristo. Lembre-se de que a morte de Estevão causou um profundo impacto na vida de Paulo, que mais tarde se tornou o maior missionário cristão. Mesmo aqueles que se opõem a você agora podem mais tarde se voltar para Cristo. Glória a Deus, eu creio nisso, no nome de Jesus. E Estevão, ele foi vítima de morte cruel. Eu gostaria de pensar isso com os irmãos. Estevão, ele foi vítima de uma morte cruel, apedrejamento. Horrível, né, irmão? Nunca presenciei, mas deve ser horrível. Mas em nenhum momento ele caiu na armadilha da vitimização. Você ser vítima de uma questão é diferente de você se vitimizar o tempo todo. Nós não vemos Estevão caindo nessa armadilha de se vitimizar, porque em momento algum, quando os irmãos foram ler ali, a hora que ele está argumentando ali, falando do Velho Testamento, nós vamos ver Estevão se vitimizando. Ele foi firme e fiel até o fim. Todas as vezes que a vitimização quiser tomar conta do meu coração, eu vou me lembrar de Hebreus capítulo 11, verso 35 ao 39, que diz assim a palavra do Senhor: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados.
para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, e no entanto nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Então, todas as vezes que eu for me vitimizar na questão que nós estudamos hoje sobre perseguição, afronta, inveja, calúnia, eu preciso me lembrar de Hebreus 11, 35 a 39. Porque hoje muitas vezes nós vemos cristãos saindo da igreja porque o irmão não me cumprimentou. Mas se nós formos viver o evangelho verdadeiro, irmãos, nós temos que ter um coração, como diz Estevão, firme e constante, e sermos cheios do Espírito Santo e do poder de Deus a ponto de morrermos. Não hoje, no nosso contexto, alguém taca pedra em nós, mas morrermos muitas vezes para o nosso eu, para que Cristo, Ele cresça em nós. Aqui nós vemos em Hebreus 11, 35 ao 39, que não foi fácil. Se nós formos ler lá os profetas antigos, Jeremias, o que ele passou, e outros profetas também, Paulo, e a morte de Estevão foi o que mexeu ali, foi o início do que o Espírito Santo havia de fazer na vida de Paulo, que era o perseguidor da igreja, que matava os cristãos. E a Bíblia fala que dispuseram as vestes de Estevão nos pés de Paulo. E depois ele se tornou um grande homem de Deus, como nós temos as cartas de Paulo que nos edifica até hoje. Então, irmãos, vale a pena sofrer por amor ao Evangelho de Cristo. E a conclusão, vou pedir para a irmã Andréa ler para nós, por favor. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não tem que se posicionar diante de um grupo e de uma cultura contrários. Não tem o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Muito obrigada. Conexões práticas para a igreja contemporânea. Hoje, no nosso tempo, em muitos países, o martírio literal ainda é realidade. Ainda há alguns cristãos morrendo de morte cruel, No Brasil, ele se manifesta de forma moral, social e jurídica. Basta os irmãos estarem atentos às notícias que os irmãos vão entender. Mas o Espírito permanece, o princípio permanece. Mas o princípio permanece, permanecer fiel, custe o que custar. E sempre a igreja precisa ser ensinada a viver de forma que esteja pronta a sofrer por Cristo. Referência bíblica 2 Timóteo, versículo 4, versos 5 a 8. Vamos ler? Vamos abrir nessa referência bíblica, 2 Timóteo. Timóteo, capítulo 4, versos 5 ao 8.
Mas vocês sejam moderados em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Sempre a igreja precisa ser ensinada a viver de forma que seja pronta a sofrer por Cristo. Perdão como arma espiritual. A disposição de perdoar desarma o ódio e demonstra o caráter de Cristo. Romanos, capítulo 12. Vamos abrir para ler? ao 21. O presbítero Clenilson poderia ler, por favor? 12, 19 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Muito obrigada, presbítero. E a conclusão ampliada do tópico 3, o martírio de Estevão é o clímax da vida de um crente que viveu cheio de fé, cheio do Espírito e cheio de coragem. Vamos falar junto? Cheio de fé, cheio do Espírito e cheio de coragem. Amém. Obrigada. Ele viu a glória de Cristo, perdoou seus algozes e morreu. Morreu em paz, consciente de que a vitória da cruz é definitiva. Assim, a igreja que se arrisca deve manter o olhar fixo no Cristo exaltado, o coração disposto ao perdão e a vida pronta para ser entregue, se necessário, como testemunho fiel do Evangelho. É isso que nós aprendemos hoje com a vida de Estevão. Irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus.